Com o passar dos anos, é como se a fonte de juventude interna vai secando pouco a pouco. A nossa fonte de juventude, aquela que Ponce de Leão buscava e acabou não encontrando, ela é interna e nós podemos gerenciá-la. Isso que é bonito, pode fazer uma diferença. Por isso que quando nós temos uma pandemia, os idosos têm maior risco. Bom, você deve estar aí pensando o seguinte, esse indivíduo é imunologista? Não, eu não sou imunologista. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Eu não sou imunologista, mas eu vou mostrar para você que eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu sou um indivíduo que tem uma mentalidade pesquisadora. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Eu quero mostrar para você aqui que é o jeito interessante de você saber se alguém é realmente acadêmico ou não. Que a pessoa pode falar ou pode escrever, o papel aceita tudo. Mas se você entrar no Google Acadêmico, como está aqui para você, e você colocar Lair Geraldo Teodoro Ribeiro, que todo o trabalho científico meu eu coloco LGT. Então você coloca, entre aspas, LGT Ribeiro, você vai ver que aparecem ali, em inglês, 217 publicações científicas. Para chegar nesse número de publicações, eu sendo um brasileiro, tem que fazer um esforço muito grande, né? Então tem publicações de vários assuntos, você pode entrar no Google Acadêmico e ver, tá, artigo por artigo ali. Eu só deixei 3 ali destacados nessa página para você ver. Então eu tenho, sim, o gabarito científico, e está aí provado para você, de que eu posso pegar um assunto, como no caso sistema imune, como no caso imunidade, e destrinchá-lo. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Muitas horas de estudo, certo? Mas eu quero mostrar a você aqui que eu tenho formação, isso aqui está em inglês, mas o curso foi feito na Alemanha, aqui está esse indivíduo é uma grande autoridade nisso, aqui tem um outro curso também feito, também na Alemanha, está em inglês, mas foi na Alemanha, e aqui eu tenho um curso de medicina biológica que eu fiz na Alemanha, 70 horas de treinamento. São 7 dias, está lá a data lá em cima para você ver, 10 horas por dia. São 70 horas de treinamento sobre, inclusive, imunidade. Então, acho que eu estou gabaritado para poder conversar isso com você. Eu quero começar citando o Dr. Paul Nierhans, que é conhecido, claro, falecido há muitos anos, como o pioneiro da terapia moderna, celular moderna. E esse indivíduo, ele mostrou um fósforo 32 radioativo, que quando você injeta uma célula, faz uma terapia celular, você tem o que se chama homing effect, é o chamado efeito de retorno. Se eu injetar uma célula hematopoética, por exemplo, ela vai para a medula. É como se fosse um código de barra. Eu injeto ela na veia, e se ela é uma célula cerebral, ela vai para o cérebro. Isso chama homing effect, efeito de retorno. E a incorporação desses implantes celulares no tecido respectivo. Ali está o timo, que é um órgão extremamente importante na imunidade, e que com o passar dos anos ele vai atrofiando, infelizmente, a gente vai ficando velho. Os linfócitos T determinam se uma estrutura pertence ou não ao organismo. Quer dizer, quando eu crio um combate a invasores, a primeira coisa que eu tenho que ter é um sistema para identificar se essa pessoa é invasora, não sei se o que está invadindo é invasor ou é do próprio corpo. E isso é feito na biologia, uma coisa chamada histocompatibilidade, determinação feita pelo antígeno leucocitário humano. Eu sei que são nomes complexos, mas eu vou explicando isso aos pouquinhos e no final você vai entender direitinho o que é um antígeno leucocitário humano. Certo? Fica tranquilo. Eu só estou fazendo uma introdução sobre o assunto. Eu estou mostrando para você aqui o tamanho do timo num recém-nascido e o tamanho do timo num indivíduo com 80 anos de idade. Olha a diferença. Ele vai se atrofiando, vai havendo uma involução do timo com a idade. Porque os órgãos imunológicos dos idosos estão já deficitários, como você está vendo aqui o timo, que é um órgão primário, fundamental na imunidade. Ele vai diminuindo. Então, um indivíduo de 80 anos tem um grau de imunidade muito menor do que um indivíduo de 20 anos. Então, isso explica por que são grupos de risco. Parte da explicação está aqui. Então, o timo tem muitos hormônios interessantes. E você está vendo aqui uma curva, essa curva lá que eu acabei de colocar, que é a curva da imunidade. Olha lá, a sua imunidade vai aumentando, aos 18 anos de idade, mais ou menos, você atinge o seu pico de defesa. É difícil você ver um jovem de 18 anos internado por uma doença, a maioria das vezes é um acidente, se estiver internado, e você vê isso caindo lá. Com o passar dos anos, vai caindo a imunidade. E os fatores tímicos, que eu acabei de mostrar para você, que também vai reduzindo, também atinge o seu pico por volta de 18 anos de idade. E ele vai caindo também à medida que os anos vão passando. E claro, com isso, as doenças, que está aqui em vermelho, as patologias, vão aumentando. À medida que a imunidade vai caindo, à medida que os fatores tímicos vão caindo, as patologias, as doenças, que está aqui em vermelho, vão aumentando. Então tem muito a ver isso, a doença com a imunidade.
Por isso que nós temos que aprender a recuperar e manter uma imunidade saudável. E nós vamos ser bem pragmáticos nesse processo aqui, de ensinar você que está aí assistindo como que isso acontece. Tá? Você está vendo aí a percentual de hormônios químicos no soro do sangue, e à medida que vai passando a idade, aí, vai dos 20 anos por 60, isso vai caindo. Entendeu? Ficou bem claro isso aqui? Tá bom. Aumento da defesa celular com tratamento de células do timo. Então você está vendo ali que houve uma queda, da esquerda para a direita, aí você olhando, houve uma queda na imunidade por uma quimioterapia ou por uma radioterapia, que trata o câncer, mas ao mesmo tempo diminui a imunidade, prejudica a imunidade, e depois você está vendo lá direito outra seta mostrando que foi feito o tratamento com as células do timo, e aí houve com a terapia celular do timo, essa imunidade se recuperou, estava lá no vermelho, foi para o verde, aí passou até do que estava antes, do baseline que estava antes. Então nós podemos sim mexer nessa imunidade. A doença geralmente joga ela para baixo, e as intervenções que nós vamos estudar aqui, joga ela para cima. Ficou claro isso? Muito bem. Então eu gostaria de começar essa apresentação com uma citação do grande filósofo alemão Schopenhauer. Ele tem o que ele chamava de a lei das transições históricas. Ele dizia o seguinte: quando todo avanço significativo na história da humanidade, segundo Schopenhauer, passa por 3 fases. A primeira é: isso é simplesmente ridículo. Falar que a Terra é redonda, isso é ridículo. Falar que o Sol é o centro do sistema solar ao invés da Terra, isso é ridículo. Então todo mundo coloca como se fosse ridículo. E se essa nova apresentação constitui realmente um avanço, vai chegar uma hora que vai haver uma enorme resistência contra a novidade, que parecia ser a verdade, mas não era, e aí começa um debate, um grupo de um lado, um grupo de outro. Até que chega-se um terceiro ponto, onde aquela novidade é aceita como sendo óbvia. Claro que a Terra é redonda, claro que o Sol é o centro do sistema solar, e a Terra é que gira em torno dele. Aí ficou óbvio. Na área da imunidade ainda tem muito debate, a coisa não está estabelecida totalmente. Então, alguma coisa que eu possa falar aqui hoje pode ser que amanhã seja desmentida, mas isso faz parte da ciência. Isso é que se chama atualização. Senão não precisava estudar mais nada. Se fosse partir do princípio que tudo que está aí é certo, não haveria oportunidade para nenhum progresso. Verdade? Muito bem. Como podemos preparar nosso corpo e mente, isso é muito importante destacar isso, porque a parte mental é muito importante na imunidade, para uma vida mais longa e, claro, ninguém quer ficar vivendo mais doente. Uma vida mais longa e uma vida saudável. A expressão da doença, eu vou colocar aqui em 3 características, porque eu gosto de trabalhar com trios. Então, o primeiro é a genética. Tem gente que é mais sortuda do que outros e nasce com a genética muito boa. Tem outros que, infelizmente, já nascem com polimorfismo genético, mas a genética é importante na imunidade. A parte nutricional, nutriente para nós aqui é remédio, aliás, é mais do que remédio. E o terceiro é o expossoma. Isso é uma palavra relativamente nova, que surgiu na medicina, que surgiu na biologia, que significa tudo aquilo que você está sendo exposto, tanto endogenamente, no seu metabolismo, você acaba formando venenos que têm que ser eliminados pelo suor, pela urina, pelas fezes, pela respiração. Então, são venenos internos, que são gerados pelo metabolismo, e aquilo que tudo que você enfrenta de fora. Se você come uma comida estragada, entendeu? Se você tem toxinas derivadas do petróleo, tudo que for que vem de fora é que chama exógeno. Então o expossoma é uma combinação dos venenos externos e dos venenos internos que nós geramos com o metabolismo. Então essa combinação dessas 3 coisas aí, a genética, a nutrição e o expossoma, esses 3 vão determinar se você vai ficar doente ou não. Nós não podemos fazer nada pela genética. Você tem as cartas que você tem na sua mão, você está num jogo de carta, é o que foi dado para você naquele momento. Eu quero saber como é que você joga melhor com as cartas que você tem na mão. Porque, infelizmente, por enquanto, a gente não pode mexer. Vai poder um dia, mas por enquanto está começando, mas não se pode mexer na genética. Pode se mexer muito na nutrição e pode se mexer muito no expossoma. Então, o nosso foco, claro, vai ser no expossoma e vai ser na nutrição, no que diz respeito à expressão de doenças. O mundo não tem um sistema de saúde, mas um modelo para cuidar de doenças.